Olá, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e essa aqui então é a nossa terceira aula a respeito da montagem de uma agenda em Excel, uma agenda diária em Excel. Na primeira aula a gente havia mexido um pouquinho com a estrutura, na segunda a gente tinha visto um pouquinho a respeito da formatação aqui e da sequenciação de dias, né, tanto os dias do mês quanto os dias da semana. A gente fez aqui dias da semana provisórios até o momento em que a gente vai deixar isso aqui mais automatizado mais para frente, tá? E nessa aula, na aula número 3, a gente vai mexer um pouquinho com formatação condicional. Conforme você pode notar no arquivo original, que você pode inclusive baixar, tá utilizando o link na descrição, você percebe que o nosso arquivo é cheio de formatações condicionais aqui. Inclusive aqui nos horários, que são exatamente os tipos de formatação que a gente vai mexer nessa aula aqui. Se eu deletar, por exemplo, todos esses horários, você percebe que o Excel tira as bordas para mim, dos agendamentos, também aqui dos números, né, também aqui do campo de horários, e simplesmente tira também o sombreamento, né, o preenchimento, na verdade, aqui da minha coluna de horários. Se eu digitar aqui 7 horas, por exemplo, o Excel vai inserir para mim as bordas automáticas aqui no campo aqui de agendamento, nos campos de agendamento, mas ele também vai preencher com a corzinha cinza aqui o meu campo de horário, né, a minha célula referente àquele horário que eu preenchi. E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula, tá? A gente vai aprender a fazer essa formatação aqui do preenchimento cinza para que, utilizando esses conhecimentos, a gente consiga fazer essa das bordas aqui, que ela é um pouquinho mais complexa, tá? Não é difícil, mas é um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai formatar toda essa coluna aqui como hora, tá? Então, se você digitar aqui, por exemplo, 7 horas, você vai perceber que o Excel automaticamente formata isso aqui como hora. Se você vier aqui na barra de fórmulas, você vai ver que ele tá... Eu simplesmente digitei 7.2.00 e ele já colocou o 0 antes do 7, já colocou o 00 dos segundos aqui e automaticamente mudou para personalizado aqui o meu tipo numérico, né? A minha formatação de dado. Se eu clicar aqui para abrir o grupinho número, né, a caixa de diálogo formatar células na aba número, eu vou perceber que o Excel já selecionou a categoria personalizado e já fez a seleção desse formato aqui para mim, ó, HH2.mm, ou seja, horas com 2 dígitos e minutos também com 2 dígitos. Se você preferir colocar os segundos, você pode selecionar esse outro modelo com o SS no final, de segundos. Mas para a gente esse modelo HH2.mm é o ideal. Tem também aqui o formato hora, tá? Se você preferir escolher qualquer um desses aqui, só não esqueça depois de mudar a localidade aqui, português Brasil, por exemplo. Mas esse personalizado aqui fica bacana pra gente, tá? HH2.m e vamos dar um OK. No entanto, as demais células não estão formatadas assim. Eu vou clicar aqui no título da coluna A, aqui em cima, para formatar a coluna toda dessa maneira, tá? Então, eu vou vir aqui em número, personalizado e vou procurar justamente esse modelo, tá? HH2.mm para dar um OK aqui. Agora todas as minhas células da coluna A estão formatadas como hora, mesmo que eu não vá utilizar todas essas células. A gente vai utilizar só até a célula 100, se eu não me engano, né? Mas caso precisemos fazer alguma expansão de intervalos, a gente já tem todas as células formatadas como hora aí na coluna A. Não tem problema se esse texto aqui foi interferido pela formatação, né? Como ele é uma exceção, então é mais fácil retirar apenas a formatação dele. Esse janeiro de 2022, a gente vem aqui, por exemplo, e clica em geral, para deixar no formato geral. Ou você pode escolher texto também aqui embaixo, tá? Tanto faz, mas vamos deixar no geral, que é o formato padrão do Excel, ou seja, sem nenhum formato específico. Vamos selecionar essa coluna toda aqui também, colocar negrito, tá? Eu cliquei 2 vezes no negrito, porque a primeira vez ele tirou o negrito do título e a segunda ele aplicou o negrito na coluna inteira, tá? Então agora a gente tem negrito. Deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar para a gente. E agora a gente vai começar então a nossa regra de formatação condicional. Aqui, nessa primeira regra, nós vamos apenas nos atentar ao preenchimento das células de horários. A gente quer colocar um preenchimento cinza, certo? A gente quer fazer isso da linha, né, 5 até a 100. Na verdade, da célula A5 até a célula A100, porque as demais células aqui não serão preenchidas de cinza, somente essas dos horários, tá? No entanto, eu recomendo que você faça isso apenas para uma célula, para a primeira célula do intervalo, e depois, utilizando os recursos de expansão de formatação, ou seja, de abrangência de formatação, a gente vai estender isso para quantas células forem necessárias. Eu não recomendo que você selecione todo o intervalo e faça a regra de formatação para ele todo de uma vez. O ideal, para você aprender pelo menos a lógica da regra de formatação, é clicar na primeira célula desse intervalo e aplicar a regra apenas na primeira e depois fazer a expansão.
tá? Que é o que eu vou te mostrar agora. Então, apenas com a célula A5 selecionada, mesmo que essa formatação vá se estender para as demais células aqui abaixo, a gente vai vir aqui na guia Página Inicial, grupinho Estilos e clicar no botão Formatação Condicional. Não vamos usar nenhuma das formatações prontas, a gente vai clicar aqui no botãozinho Nova Regra para criar uma formatação própria. Dentro dos tipos de regra de formatação, a gente tem uma seção interessante que é chamada Formatar apenas células que contenham, que poderia ser útil para a gente, poderia. Aqui dentro das descrições da regra, a gente tem, por exemplo, como formatar células vazias e células não vazias, que é justamente o que interessa aqui para a gente. Quando as células estiverem vazias, o Excel não vai fazer absolutamente nada. Porém, quando elas forem preenchidas com horário, ou seja, elas estiverem não vazias, o Excel vai aplicar a formatação para mim. Então seria muito fácil eu simplesmente selecionar esse tipo de regra e formatar. Beleza? Funcionaria? Também funcionaria. Mas eu quero que você entenda essa última seção aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Para a gente já se acostumar a fazer formatação condicional com fórmulas específicas, porque elas permitem uma versatilidade muito maior, né? Você consegue fazer alterações aqui muito mais abrangentes e uso de várias funções, por exemplo, dentro de uma mesma fórmula para criar formatações condicionais muito específicas, né, muito mais acuradas, que é o que a gente vai precisar fazer depois, quando a gente precisar formatar as colunas aqui com cores diferentes de acordo com o dia da semana e também formatar apenas o cabeçalho, ou então formatar toda a coluna, tá? Tudo isso vai depender de regras de formatação condicional um pouco mais complexas. Então já vamos começar a aprender por aqui, com uma mais simples, né? Fica muito mais fácil. Aqui dentro nós vamos colocar a nossa fórmula. Perceba que o Excel vai formatar o que é verdadeiro, ou seja, se essa fórmula aqui retornar verdadeiro, se o resultado dessa fórmula for verdadeiro, ele aplica a formatação. Se não for, ele não aplica. Então aqui dentro sempre vai o que é verdadeiro, tá? Como é uma fórmula, a gente vai colocar o sinalzinho de igual para começar a nossa fórmula. E aí a gente vai dar um clique aqui na célula A5, que é justamente a célula que a gente vai testar. Então nós vamos testar apenas, por enquanto, apenas a célula A5, tá? Então, A5 tem que ser o quê? Lembra? A5 tem que ser diferente de vazio, A5 tem que estar preenchida. O Excel entender que você quer dizer para ele que a célula tem que estar preenchida é o mesmo que dizer que tem que estar diferente de vazio. Tá? Então, diferente de vazio no Excel, como que eu coloco isso em fórmula? A gente vai digitar o sinal de menor e o sinal de maior, tá? Ele vai formar uma espécie de losango aqui, tá? Menor, maior. Isso para o Excel é o sinal de diferente. Então, a célula A5 tem que ser diferente de alguma coisa. Agora entra o valor. Que valor é esse? Vazio. O vazio no Excel são duas aspas duplas, tá? Então, você vai pressionar uma aspa dupla e outra aspa dupla. Não são 4 aspas simples, tá? Não são 4 apóstrofos e também não existe espaço no meio dessas aspas, tá? Aspas duplas e acabou. E essa então é a nossa regra. A célula A5 tem que ser diferente de vazio, ou seja, ela tem que ter algum conteúdo, né? Ela tem que conter algum valor. E aí a gente vai dar um clique aqui no botãozinho formatar para definir então as nossas formatações. E aí você pode formatar de diversas maneiras, tá? A gente poderia, por exemplo, definir aqui na formatação o tipo já de data, né? Então a gente já, dependendo do que a gente digitar, a gente já formataria, por exemplo, com uma categoria numérica específica. Também dá para fazer isso, mas como só serão datas aqui, então a gente já definiu isso previamente, né? Você pode mudar, por exemplo, alguns estilos de fonte aqui, você pode colocar, por exemplo, cor de fonte diferente, você pode colocar alguns efeitos, não todos aqui, certo? A gente pode mexer na borda, que é uma coisa que a gente vai fazer depois aqui para as outras regras de formatação condicional, mas o que interessa para a gente é a abinha de preenchimento. E aqui a gente tem todas as cores de preenchimento, essas são as cores do tema, do Office, né? Essas aqui são cores padronizadas. A gente consegue também colocar aquele padrãozinho de textura que a gente fez aqui no título, tá? E colocar também uma cor para esse padrãozinho. Colocar efeitos de preenchimento, como o degradê aqui, escolher, por exemplo, a orientação do degradê e as duas cores. Não é muito legal em alguns casos, né? Eu acho que fica um pouco exagerado, mas em alguns casos pode funcionar. E se você não encontrar a cor desejada aqui dentro, você pode dar um clique em mais cores, utilizar as cores desse hexágono de cores ou então personalizar aqui utilizando esse campo aqui para fazer a escolha das cores, esse botãozinho aqui
para configurar a intensidade da cor, certo? Ou então você pode inserir um código de cor aqui, caso você já tenha um. Eu vou selecionar esse cinza bem clarinho aqui do final, tá? Que é um cinza já pré-definido. Então eu quero um cinza bem clarinho, vou dar um OK aqui. Então o preenchimento, tá vendo que ele mostra no exemplo aqui, vai ser um cinza clarinho. Eu vou dar um OK. Aqui o Excel já mostra uma pré-visualização, tá? Então você já consegue ver mais ou menos como sua célula vai ficar. Lembrando que ele vai aplicar apenas a formatação que você definiu aqui, que é o preenchimento cinza. Se você não mexeu em fonte, não mexeu em nada disso, se você tiver uma fonte vermelha, uma azul, uma preta, uma branca, enfim, elas serão mantidas. Você só consegue mudar a formatação da fonte se você inserir no campo de formatação aqui a mudança específica de fonte, tá? Mas não é o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, vamos dar um OK aqui, ver se funciona. Olha, funcionou perfeitamente, tá? Então eu estou com o meu set aqui preenchido. Deixa eu só tirar as linhas de grade para ficar mais fácil da gente ver esse preenchimento, tá? Porque é um cinza bem clarinho, né? Deixa eu só aumentar, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui, né? Só para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor também. Perceba então, ele ficou clarinho aqui, né? Ele ficou com preenchimento. Se eu deletar esse valor, olha o que vai acontecer, o Excel deleta para mim a formatação aplicada aqui. Se eu digitar novamente 7 horas, o Excel preenche então com o meu cinza, né? Com o meu preenchimento cinza. No entanto, se eu vier aqui embaixo e digitar 7,6, por exemplo, o Excel não vai preencher o 7,6. Por quê? Porque a gente aplicou a formatação condicional apenas para essa célula aqui. E aí é que tá. Agora que você entendeu como fazer a regra, é muito mais fácil fazer com que ela se aplique para as demais células também. Como nós temos a nossa regra de formatação condicional aplicada apenas à célula A5, ela tem que estar selecionada para você vir aqui na guia página inicial, formatação condicional. E agora nós não vamos criar uma nova, porque nós já temos a nossa, né? Nós vamos clicar aqui em gerenciar regras para que possamos editar a regra que a gente já tem. Então a regra que a gente já tem aparece aqui, tá vendo? A5 diferente de vazio. Para editar uma regra, a gente seleciona ela aqui, dá 2 cliques nela, ou então clica em editar regra aqui. E aí você volta naquela janelinha de regra de formatação. O que a gente vai mudar? Na formatação nada, porque é exatamente isso que a gente quer, mas na fórmula sim. Porque o Excel aqui ele está analisando, quando você clica numa célula, como a gente fez, ele busca a célula travada. Então, ele travou aqui A5, então cifrão A, cifrão 5, ou seja, travou a coluna A e travou a linha 5. Ou seja, apenas essa célula está sendo analisada, mas não é o que a gente quer. A gente quer que o Excel desça, a gente quer que o Excel analise, preste atenção, analise todas as células da mesma coluna. Todas as células da mesma coluna. Então, a coluna não será alterada. A coluna vai ser sempre a coluna A. Então, a gente vai manter o travamento da coluna A. Mantém o cifrão aqui, tá? Da coluna A. No entanto, o que tem que ser alterado é a nossa linha. Então, o Excel tem que analisar a linha 5, linha 6, linha 7 e assim sucessivamente. É a linha que a gente vai ter que destravar, tá? Então, a gente vai tirar esse cifrão aqui antes do 5. Então, a nossa fórmula vai ficar assim, cifrão A, 5. Cifrão A para travar a coluna A, porque a gente não pode preencher as demais colunas com cinza, não é assim que funciona, mas a gente tem que manter a linha destravada, para que o Excel reconheça depois a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e assim sucessivamente. Vamos ver se funciona? Vamos dar um OK aqui e um OK aqui, continua não funcionando. Por que não funciona? Porque só falta um detalhe, a gente alterar a abrangência da formatação condicional, tá? Então, com a célula selecionada aqui, a gente vai dar um clique em formatação condicional, gerenciar regras, a nossa fórmula já foi alterada, tá bonitinha aqui, só que existe um outro campo aqui na formatação condicional, que é o campo de aplicação. Aqui para aplica-se A, o Excel ainda está analisando a célula A5 de forma travada. E qual que é a diferença nesse caso? Aqui é o campo que vai servir de abrangência para a nossa regra, enquanto esse campo aqui é o campo de cálculo. Tá? Então, se a gente, por exemplo, eu vou te explicar aqui a aplicação da regra, a abrangência, depois a gente vai voltar aqui para entender o que o Excel faria se a gente deixasse isso aqui travado. Tá? Então, aqui em aplica-se A, a gente vai ter que entender que o Excel tem que aplicar um conjunto de células. Essa formatação é um conjunto. Para ele descer de A5 até A100, o Excel precisa entender que a minha regra vai de A5 até A100, certo? Então, é muito simples, eu venho aqui e digito o intervalo que eu quero, tá? Então, de A5, 2 pontos, A100. Não precisa travar, porque no momento em que você confirmar essa regra, o Excel já vai aplicar o travamento automático aqui, tá? Então, ele vai travar de A5 até A100, que é o intervalo desejado. No caso, a gente vai utilizar até a linha 100, né? Se a gente quisesse utilizar até a linha 100. Óbvio que ele não vai travar até a linha 100, ele vai travar apenas até a célula aqui
não estiver vazia, que é a nossa regra, certo? Vamos dar um OK aqui, agora está funcionando perfeitamente. Se eu digitar aqui, por exemplo, 8 horas, então o Excel vai formatar o 8 horas para mim. E aí, como essa regra está aplicada da 5 até a 100, qualquer célula que eu selecionar dentro desse intervalo, a minha formatação condicional estará contida nela, tá? Então, por exemplo, eu estou selecionando aqui a célula 11, se eu vier em formatação condicional gerenciar regras, eu vou conseguir visualizar a regra, tá? Porque ela está abrangendo a minha célula 11. A diferença é que a célula 11 não contém o critério verdadeiro para que a formatação seja aplicada. Essa é a diferença, tá? E o que aconteceria se eu deixasse a 5 travada aqui? Vamos fazer isso só para você ver o que vai acontecer? Se eu deixasse a 5 travada aqui, colocasse um cifrão, o Excel apenas analisaria a célula A5 e só o valor de A5 seria contado para o resto da coluna, ou seja, todas as minhas células seriam formatadas. Por que todas? Porque a A5 é verdadeira. Se a A5 fosse falsa, né, então como ele está analisando somente a célula A5, então se isso é falso, então o falso vai ser aplicado para todo o meu intervalo. Se isso é verdadeiro, então o verdadeiro será aplicado para todo esse intervalo, porque ele está reconhecendo apenas o valor que eu digitar em A5, somente A5. Então você não pode deixar essa célula travada, tá? Vamos vir aqui, tirar o cifrão do 5, só deixa a coluna, tá? A linha não. O 5 deixa livre para ele identificar as demais células aqui embaixo. Joia, então, nós não vamos aplicar bordas por enquanto aqui, porque como nós vamos aplicar borda na linha inteira depois, não faz muito sentido a gente ficar aplicando borda para essa regra específica, já que a outra regra vai fazer a aplicação de bordas para a linha inteira. Então seriam duas regras, ou seja, ficaria muito redundante aqui aplicar uma regra e depois uma mesma regra em cima, tá? Então isso a gente vai fazer depois, quando a gente for colocar a formatação condicional para as linhas inteiras. Deixa eu só te mostrar como você pode fazer, então, esses horários automáticos, tá? Então deixa eu voltar o zoom aqui para 100%. Se eu digitar 7 horas aqui e 7h30 aqui embaixo, o Excel vai reconhecer o intervalo de meia hora, assim como ele estava fazendo aqui em cima na hora de reconhecer os números. Lembra lá das primeiras aulas? Então se eu selecionar os dois intervalos aqui, o Excel entende que há um intervalo de meia hora entre os dois. E aí eu clico aqui embaixo, tá vendo? Nesse botãozinho, nessa alcinha verde aqui que fica aqui embaixo, até o mouse virar uma cruzinha pequenininha, clico, seguro clicado e arrasto, por exemplo, até a célula 100, que é a célula que eu quero, né? Então aqui, por exemplo, até a célula 100, e aí o Excel vai fazendo para mim a sequenciação, né? Então 7, 7h30, 8, 8h30, obviamente que eu não vou querer até a célula 100, né? Porque eu quero apenas por um dia específico, então vamos supor que o meu dia termine, vamos deletar esse pedaço aqui, vamos supor que o meu dia termine às 17 horas. Tá? Então 17 é o meu último horário. Então eu termino por aqui, tá? 17, fechou. Fechamos então essa parte aqui então concluída, a parte da formatação condicional aqui. Na próxima a gente vai fazer então a formatação condicional para aplicar aqui as bordas nos agendamentos de acordo com os horários. Então aqui a gente vai inverter um pouquinho a dinâmica, tá? Vamos então salvar aqui, eu vou utilizar o salvar como, porque como eu disse para você, eu estou utilizando um arquivo para cada aula, mas se você quiser ir salvando as alterações, é só clicar em salvar ali e ele vai salvando automaticamente para você, tá joia? Agenda 3 aqui para a terceira aula, vou dar um clique em salvar aqui. Se você estiver editando o seu arquivo dentro de uma pasta do OneDrive do seu computador, se você estiver sincronizando o serviço, você pode habilitar o salvamento automático aqui, né, e ele vai salvando automaticamente seu arquivo. Joia? Na próxima aula, então, a gente continua. Se você quiser baixar esses arquivos, é só dar uma conferida na descrição do vídeo que os links estão todos lá. Te vejo, então, na próxima. Até mais!